fresquinha, né? O nosso coração ainda, começando o dia. E é tão bom, né? Poder estar aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão. Cada dia mais a nossa escola bíblica está ficando linda, né? O que torna a escola bíblica linda? Não é a decoração está maravilhosa, tudo, a igreja está cada dia mais bonita, mas o que torna a igreja bonita são vocês, não é? São vocês. Vocês é que tornam este lugar mais agradável. Não adianta nada nós termos tudo aqui e não termos vocês aqui com a gente. Então, eu fico feliz com a presença de vocês. Hoje cedo, muito cedo mesmo, eu já estava acordado e orando e lendo a palavra de Deus e pedindo direcionamento ao Senhor. E vindo para cá, o Espírito Santo me fez parar ali no lago. E eu entrei no lago e não dentro da água, né? Que eu não sou louco. Mas tive a oportunidade de dar uma voltinha, tá lindo, né? As plantas floridas, toda aquela beleza da natureza. Deus se revela a nós também através da natureza. E eu falava, Senhor, mas a gente vai caminhando, né? O ministério é assim, é uma caminhada, uma longa jornada. O ministério pastoral também é uma longa jornada. E todas as vezes que a gente sobe ao altar para ministrar, nós temos uma responsabilidade muito grande. Primeira é de falar aquilo que Deus quer falar. Essa é a nossa maior responsabilidade, de não falarmos de nós mesmos. E isso não é fácil. É uma linha muito fina, não é? Então a gente quer falar aquilo que o Espírito Santo quer falar ao coração da igreja. E no ministério pastoral é diferente de quando você vai pregar em um lugar e em outro e tal, como pregador, né? Apenas um itinerante, mas quando nós estamos edificando, quando nós estamos construindo, que é o nosso caso. Nós estamos aqui, eu, pastor Gil, todas as vezes que a gente se coloca aqui, a gente coloca uma pedra, né? Na fundamentação de quê? Da igreja, na construção daquilo que Deus está nos direcionando. E Deus me fez abrir a Bíblia ali e me levou a um texto que está em Atos 9:17. Não precisa abrir, depois nós vamos retornar aqui para os nossos estudos, mas só para introduzir, eu lembrei desse texto e olhando esse texto, essa palavra saltou o meu coração e a Bíblia diz que assim foi feito. Ananias foi e entrou na casa onde estava, na casa, olha que coisa linda, na casa tem a ver com a nossa escola bíblica, que nós estamos falando de família, amém? A casa também tem a ver com o nosso projeto desta igreja, que é nas nossas células, na casa. A casa também nós entendemos que é o lugar de construção, a casa é o lugar da formação, a casa é o lugar do conhecimento, a casa é o lugar do relacionamento, né? Onde a gente estabelece vínculos que jamais serão quebrados. Então, a casa ela tem um papel fundamental. E Paulo estava na casa onde estava Saulo e Ananias foi levado por Deus lá e impôs as mãos nele, dizendo, irmão Saulo, o Senhor Jesus, olha que coisa linda. Até então, ele não era irmão. Ele era uma pessoa conhecedora, criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha um conhecimento extraordinário, um homem culto. E aí, Ananias, de forma simples, né? Imagina aqui aquele homem simples, chegando diante de Saulo e dizendo já, irmão Paulo. Né? E aí ele diz, olha, impôs as mãos, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, para que as escamas dos seus olhos sejam tiradas. E aí é uma palavra linda de Deus, mas para que tu sejas cheios do Espírito Santo. Mas, amados irmãos, queridos, como é importante, e é isso que eu vou falar aqui agora para vocês. Tudo que nós estamos fazendo, os nossos estudos, a parte doutrinária da igreja, ela tem um papel fundamental na nossa formação cristã, na nossa fundamentação como crentes, e isso faz uma diferença muito grande. Você vê que essa geração nossa é uma geração de servos, de crentes fundamentados na palavra, né?
Mas nós precisamos entender uma coisa, que a doutrina, ela nos coloca em posição de servir a Deus, mas o que nos faz, o que nos leva a uma ação é o que acontece com Saulo. Ou seja, Ananias disse, para que tornes a ver. Ou seja, as escamas dos seus olhos foram tiradas. Ou seja, aquilo que ele não conseguia enxergar, agora ele passou a enxergar. E a palavra é muito clara, para que tu seja cheio do Espírito Santo. Meus amados irmãos, tudo que nós vamos falar nesta manhã, tudo que já falamos a respeito de família, se você na sua casa não desenvolver, se você na sua casa não entender que o Espírito Santo, ele precisa ter prioridade, entenda aqui, prioridade quer dizer primeiro lugar, primazia, né, na sua vida, na sua casa. Isso você vai apenas aprender princípios, mas você não vai conseguir praticá-los. E o que isso causa na sua vida? Isso causa em você, vai tornar você uma pessoa religiosa, uma pessoa que conhece a palavra, mas não pratica. E sempre você vai viver decepcionado, porque você nunca vai conseguir alcançar os seus objetivos e os seus alvos. E nós estamos falando de filhos, né? O papel dos filhos dentro da família. O pastor Gil falou sobre honra e respeito, falou sobre fonte de bênção na família, e hoje eu vou iniciar aqui sobre tarefas domésticas também, responsabilidades práticas, as responsabilidades práticas. E uma delas é as tarefas domésticas. Grande desafio, sim ou não? Então vamos orar? Em nome de Jesus. Agora eu queria que você falasse assim, olha, Espírito Santo, me ajuda nessa tarefa. Amém? Pode curvar essa fronte, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos direciona, que o Espírito Santo possa tirar as escamas dos nossos olhos. Que sejamos cheios do Espírito, meu Pai. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento. Aqueles que estão em casa, Senhor, meu Deus, que estão vivendo uma vida religiosa, eles até, às vezes, ó Deus, tem pessoas que elas se exaltam, dizendo, eu não preciso ir à igreja, para que escola bíblica, eu já conheço a palavra. Pai, tira as escamas dos olhos dessas pessoas. Elas precisam ainda entender o Teu propósito. Elas precisam entender, Senhor, que elas são fontes, e fontes jorram todo o tempo, Pai. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que possamos ser cheios do Espírito Santo. A ideia desse texto, de Efésios capítulo 5, versículo 18, meu Pai, é que sejamos como fontes inesgotáveis. Ó Deus, em nome de Jesus, levante aqui homens, mulheres, pais, filhos, cheios do Espírito Santo. Ó Deus, nos ajuda nessa tarefa árdua, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, é uma tarefa árdua, não é? Nesse tempo onde nós estamos sendo influenciados, principalmente pela mídia. Antes a gente falava de televisão, a gente falava de rádio, né? Isso é o nosso tempo. Hoje a gente fala de uma geração ao qual eles estão chamando de geração Z. O que quer dizer isso? É a geração dos nossos filhos. Irmãos, muitas vezes a gente taxa e a gente joga essa geração nossa de adolescente, de juventude, a gente pega assim como uma coisa que não presta, não serve mais e jogamos ela no lixo. Não é? Não. A responsabilidade na formação de uma geração é da outra geração, é da geração que antecede. Ou seja, nós, em algum momento, erramos. Eu entendo isso. Eu entendo. Eu também, como pastor, estou nessa também. Estou nessa responsabilidade. A gente não pode jogar essa responsabilidade para cima dos nossos filhos somente. Dizer, nossos filhos são relaxados, eles não querem nada. O que eu fiz de errado? O que nós, como pais,
fizemos de errado para que os nossos filhos pudessem ter esse tipo de comportamento. E aqui eu quero dizer que toda regra há exceções. Nem todos vivem essa vida, né, relaxada, de jovens sem compromisso, de jovens que não têm compromisso, de jovens que estão totalmente no mundo, que não querem respeitar os seus pais, que não honram os seus pais, como nós falamos no nosso estudo passado sobre honrar pai e mãe. Ou seja, existem jovens que Deus está preservando, e sempre Deus, eu quero dizer uma coisa para você, sempre Deus vai preservou um remanescente da igreja, e Deus vai preservar nessa geração. Então, se você está aqui, se você está buscando de Deus, se você está perseverando em Deus, eu quero dizer que você faz parte desse remanescente. Esse remanescente que as escamas dos olhos caíram, que você entendeu que é pelo Espírito, que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Que você entendeu que o que vai fazer a grande diferença na vida dos seus filhos, e aqui fala de tarefas, né, como estudo, trabalho, o que vai fazer com que os seus filhos entendam isso como uma tarefa que ele deve desenvolver para ajudar a sua família, é pelo Espírito de Deus, é conduzindo os seus filhos à presença do Senhor. Como, pastor, eu posso fazer isso? Como? Primeira coisa, orando. Orando. Meus irmãos, orando. Os nossos filhos precisam ver os pais, nós como pais, dobrados diante do Senhor, clamando ao Senhor. Há várias formas de você ensinar o seu filho, mas uma das formas que eu acredito que ela é mais eficaz é o exemplo. O exemplo de vida com Deus. Dele ver você tirar tempo para abrir as Escrituras em casa, separar um tempo para o Senhor, de orar por eles, deixar Ele ouvir. Ah, pastor, meu filho passa 24 horas com fone de ouvido, é verdade. Em alguns casos, sim. Alguns casos, sim. Mas em algum momento ele vai sair de onde ele está e vai ver você de joelho, orando por ele. Deus, salve o meu filho. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Pai, tira o meu filho desse lugar que ele está. Meus amados irmãos, eu lembro que na minha caminhada pastoral eu estava num tempo de um cansaço muito grande. E um dia, pela madrugada, eu estava chorando numa salinha de oração na minha casa. E ali eu tinha um tapete, algumas almofadas. Crie esse ambiente na sua casa, se você tiver condição. E eu estava orando, não é? Clamando a Deus. E eu dizia assim, Senhor, toca em mim. Irmãos, tem momentos da vida da gente, né, que a gente está com um coração tão em Deus que a gente quer realmente que Deus toque, assim que a gente sinta a mão de Deus sobre nós. Essa é a verdade. A nossa dor é tão grande na nossa alma que a gente diz, Senhor, toca em mim, Pai, eu quero sentir o Senhor tocar em mim. É uma enfermidade, é uma crise, é um problema que você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus. E eu estava ali chorando. Aí, de repente, eu senti uma mão no meu ombro, assim, levemente. E eu disse assim, Senhor, é o Senhor mesmo? Eu tive medo de abrir os olhos, né? Mas eu sentia que alguém tocava o meu ombro, pastor Gil. Irmãos, quando eu abri os olhos, era meu filho, ele tinha uns 3 aninhos. Eu senti que era Deus, através do meu filho. Não é normal uma criança acordar de madrugada, escutar seu pai chorando, sair da caminha dele e ele ir lá, né? Eu posso errar aqui na idade, tá, irmãos? Porque eu não tenho muita ideia. Né? Eu tenho um filho só, né? Então, às vezes, a Lu é que tem mais essa percepção pedagógica. Mas, assim, ele era pequeno.
E ele tocou, apenas tocou no meu ombro e me abraçou assim por trás. Aí eu já estava quebrado, aí acabou de me quebrar. Então, nós precisamos dar esse exemplo. Se essa geração ela está vivendo esse momento difícil, que nós estamos criando estratégias e algumas eu não crio. Sinceramente, eu não entro, eu não faço. Eu acredito que a maior estratégia que a igreja pode ter para resgatar os nossos filhos é o poder e a unção de Deus. A igreja, irmãos, não é lugar onde a gente cria atrativos como um parque de diversão para que os nossos filhos venham. Não, eu não creio nisso. Sinceramente, eu acredito que a igreja precisa ter uma estrutura para os filhos. Eu acredito que a igreja precisa investir para que os filhos sejam acolhidos na igreja. Mas, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Quando eu olho para as redes sociais, o que a igreja evangélica está fazendo, e não é toda a igreja, eu digo algumas, porque elas estão no desespero, porque, na verdade, não ensinaram pelo exemplo e as suas igrejas estão vazias, seus filhos e os jovens também, a igreja está vazia e as pessoas estão criando mecanismos, estão imitando o mundo, ao invés do mundo, porque a vida, o tempo todo, o diabo tentou imitar a igreja para enganar, né, os nossos filhos. Hoje está o contrário, ou seja, eu vejo muitos criando os artifícios mundanos para atrair jovens. E eu acredito que, irmãos, os jovens eles são atraídos pela unção, pelo poder. Como que o meu filho, o pastor, pode se interessar pelas tarefas em casa, estudos, trabalho? Irmãos, Jesus, ele aprendeu tanto com seu pai que ele foi considerado também um carpinteiro. Isso está na Bíblia. Se você quiser, anote depois, aí você pode ler. Mateus capítulo 3, versículo 55 vai falar sobre isso. Marcos capítulo 6, versículo 3 vai falar sobre isso. E também a gente tem exemplo dos profetas, como Eliseu, ele também tinha, né, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, também Saul, em 1 Samuel, aqui diz, Davi também tem esse exemplo, lá no Velho Testamento, são exemplos de filhos que aprenderam a profissão do pai, ou seja, e era assim na Bíblia. Não é? O judeu fazia isso, ou seja, o filho aprendia a profissão do pai. Enquanto o pai trabalhava, o pai ensinava também, né, a Torá aos filhos. Ou seja, um judeu com 8 anos de idade, ele sabe de cor toda a Torá. Como isso, irmão? No dia a dia, ensinando o filho, né? Através também do exemplo, mas também através das Escrituras. Mas hoje eu quero focar mais para a gente terminar essa parte sobre os nossos filhos, vencendo a síndrome de Caim. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, mas capítulo 4 a gente vai ver sobre isso, mas eu quero ler um versículo aqui. Capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 em diante. A síndrome de Caim. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou.
Versículo 6 diz assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, versículo 10: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Irmão, isso aqui é tão profundo. É tão profundo que, numa outra oportunidade, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas isso aqui tem uma importância muito grande na Bíblia inteira. Quando essa expressão, a terra está clamando pelo seu sangue. Você sabia que a terra é testemunha do que você faz diante de Deus? A gente pensa assim, né? Puxa, ninguém está vendo o que eu estou fazendo e tal. Mas, irmãos, existem tantas testemunhas que você não sabe. E uma dessas que não vai... Olha, não tem como nós fugirmos das consequências, é a terra. Sabia disso? A Bíblia diz que a terra, ela recebe o sangue de Abel. Sangue inocente. Aí a terra, ela, para Caim, ela se torna infrutífera. Ei, Deus. Isso dói muito, porque na verdade a gente, quando essa expressão, irmão, Deus está dizendo a Caim: você terá uma vida difícil, horrenda, e seus filhos também, e toda a sua geração está debaixo de maldição. Porque você foi tomado por um espírito de inveja, de ciúme, de disputa e briga. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Ele não consegue responder às indagações do próprio Deus, e o Senhor aparece a ele, né? Aqui lembram, lá em Adão, né? Lembra Adão? O Senhor, lembra não, é Deus falando, né? Da mesma forma, chegou lá para Adão e disse: Adão, onde estás, Adão? Essa voz no jardim, diante do silêncio, né? Adão, onde tu estás, Adão? Irmãos, se Adão se esconde, da mesma forma, Caim, ele sente ele tem o mesmo sentimento. E esse sentimento agora, veja que ele não assume nenhuma responsabilidade. E assim também, às vezes, nós agimos. E aí, irmãos, eu quero falar não somente dos nossos filhos, mas vamos falar também de nós como irmãos em Cristo, da igreja do Senhor. E aí Caim responde: por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Ele sabia o que ele tinha feito. Ele está tentando enganar quem? Ao Senhor. Ao Deus que vê todas as coisas, ao Deus que os olhos dele estão sobre toda a terra. E ele tenta esconder de Deus. Porventura, ou por acaso, sou eu o tutor do meu irmão? Sou eu o responsável? Sou eu que cuido dele? Sou eu que guardo ele? Ele não tem alguém que é responsável por ele? E a Bíblia diz que a terra se tornou maldita por causa daquele ato. E aí, irmãos, quando você vai ver na Bíblia, e
A expressão aqui é que Caim se tornou andante ou vagabundo. Há uma tradução que diz aquele que vagueia. Vagabundo, espírito de vagabundo, aquele que vagueia, ou seja, a pessoa ela não tem mais parada. Entende aqui? Tem muita gente debaixo desse espírito. Eu quero dizer para você aqui, olha, o que eu estou dizendo, dentro da igreja. Tem muita gente, irmãos, que não tem parada. Nem na sua alma, nem no seu espírito, porque ele não tem paz. E também no natural. Ele vive vagueando, é aquele que vagueia. Ele não floresce, ele não dá fruto. Ele não consegue parar. E aí, irmãos, pense numa pessoa que simplesmente pega uma mochila e ele, por uma situação, por uma crise, ele diz assim, eu vou abandonar minha família. Quantas mulheres já ficaram sozinhas? E quantos homens não já ficaram sozinhos? E quantos filhos não já... Todos os dias você vê aí pai desesperado colocando anúncio dos filhos que desapareceram. Alguns não morreram. Perderam a identidade por causa de uma crise familiar, por causa de uma crise de irmãos. E há uma crise familiar. Principalmente, irmãos, quando os pais morrem e deixam a herança. E aí, se tiver muito dinheiro, começa uma guerra dentro da família. O filho querendo mais do que o outro. E irmãos, eles são capazes de cometer atrocidades terríveis, como matar, como tirar a vida. Por causa das coisas materiais, por causa daquela herança que os pais lutaram a vida inteira para deixar para eles. Graças a Deus, a maior herança que meu pai deixou para nós, nossa família é bem unida, foi a educação, respeito, responsabilidade, amar as pessoas sempre. Meu pai sempre respeitou do menor ao maior, isso eu aprendi com ele. Eu não aprendi isso na escola, eu não aprendi isso no seminário. Quando eu fui para o seminário, eu já sabia respeitar meus professores. Eu já sabia respeitar os mais velhos. Por quê? Eu aprendi em casa, com os meus pais. Isso é uma herança. Isso é uma herança. Se o filho olha para o pai e não vê o pai respeitar as autoridades, você acha que o filho vai respeitar a autoridade? Na escola, por que alguns professores estão... Você sabia que há um índice altíssimo de professores que estão afastados porque estão em depressão, que não conseguem mais entrar numa sala de aula por causa da violência que existe hoje dentro das escolas? Eu conheço vários. Eles foram removidos para a secretaria, da secretaria não conseguiu, entraram em depressão e até hoje não conseguem mais sair desse poço, desse buraco que eles vivem. Por quê? Por causa da violência, da falta de respeito. Quando éramos crianças, né? Acho que também a maioria de vocês aí que já está nessa faixa etária de idade passaram por isso. Nossos pais... Nossos professores eram também nossos pais. Eles substituíam os nossos pais. Até hoje, irmãos, quando eu vou na minha cidade, minha terra de origem, eu lembro da última vez, eu parei, minha professora com quase 80 anos, ela estava andando na rua, eu parei o carro, desci, abracei ela e disse, a senhora me dá honra, abri a porta do carro, deixa eu lhe levar na sua casa. Ela entrou no carro com os olhos cheios de lágrimas. E eu também, né? Eu sou chorão, eu choro por qualquer coisa. Eu coloquei aquela minha Pro, com 80 anos dentro do carro, e fui levar ela em casa. Ela ficou tão feliz, ela falou, Rildo, que alegria saber que você está tão bem, ver você dessa forma, ainda pregando a palavra de Deus, ela é serva de Deus. Meus irmãos, que coisa linda essa transformação que Deus pode fazer, que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, na vida das nossas famílias. Há muitos pais ainda que os filhos estão na fase da adolescência e os adolescentes são respeitosos, são meninos bons, são meninos que oram, são meninos que se envolvem com as coisas de Deus. Nem tudo está perdido.
o Espírito de Deus falava comigo, não suba no púlpito para dizer, olha, eles estão todos perdidos, não há solução. Há sim, a solução é Jesus de Nazaré, a solução é Cristo na nossa vida, a solução é o Espírito Santo manifestado em nós, através de nós, na nossa casa, na igreja, sendo exemplo para eles, irmãos, tendo sabedoria para lidar com cada um deles. E a Bíblia diz, se você não tem, peça a Deus, porque Ele dá deliberadamente. Nós, pastores, sofremos muito com isso, irmãos. Porque ao mesmo tempo que eu estou ministrando aqui, o inimigo, ele fica lançando seta. Mas o teu filho tem esse defeito, o teu filho tem esse defeito. O meu filho pode ter todos os defeitos que o diabo quiser colocar. Mas o meu filho está debaixo da promessa do Senhor. Os nossos filhos estão debaixo da promessa de Deus. Estenda a sua mão para a sua casa, estenda a sua mão para os seus filhos. Se você perceber que eles estão saindo da presença de Deus, estende as suas mãos para Ele, resgata, diz Senhor, traz de volta, porque o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o poder para arrancá-lo desse buraco, para tirá-lo das drogas. Esse demônio que está segurando o meu filho, seja quebrado agora em nome de Jesus, toda a corrente. E você começa a orar, irmão, interceder, entra na intercessão. Você tem uma ferramenta que Deus te deu para quebrar toda a obra do diabo, toda a ação de Satanás sobre a vida da tua família, que é a oração, irmãos. Entenda isso, há poder na oração de um pai, há poder na oração de uma mãe que chora, que clama pela vida de um filho, porque o filho não é teu, o filho é herança do Senhor, e se é herança de Deus, eu digo a você, ele não vai se perder, porque é herança do Senhor. Oh, glória, aleluia. Oh, glórias. Ei, Senhor, eu digo agora, para que o mundo espiritual ouça, o meu filho é herança de Deus. O meu filho não vai se perder. Não vai, porque ele é herança do Senhor. Foi Deus que me deu, é dele. Eu estou apenas cuidando. Eu estou apenas sendo um instrumento na vida dele, por mais que meus filhos estejam, às vezes, não entendendo as coisas, há indiferença no meio deles. Às vezes nós temos 2, 3 filhos, não é verdade? E lá em casa, irmãos, esse contexto aqui de família, a síndrome de Caim, ela é marcada por indiferença, por ciúme, por inveja, por disputa, por brigas. É um irmão que tira a vida do outro, irmão. Isso aqui não é uma coisa normal. Que amaldiçoa toda uma geração do outro, irmão. Até hoje, irmãos, na minha família, você imagina 13 filhos, a luta e meus pais já partiram, mas eu choro muito ainda. Pensando a tarefa árdua que meus pais sempre teve, meu Deus do céu. Por isso eu sou fã do meu pai, eu sou fã da minha mãe. Eu tiro o chapéu para um homem ou mulher que criou 13, tem gente que teve 20, criaram todos se tornaram homens. Homens responsáveis, que têm família, que luta. Meus irmãos, ninguém se perdeu, ninguém foi para a droga, ninguém foi para a bebida. Mas essa geração, irmãos, nós às vezes temos dificuldade com isso, a gente tem medo de corrigir os nossos filhos, a gente tem medo de falar com os nossos filhos, de colocar limite para eles. A gente prefere ignorar, deixa.
A gente prefere dizer assim, não, ele vai crescer, ele lá na frente vai entender. Não, esse é o momento de você dizer não, colocar limite. Os adolescentes, crianças, desde pequenininho, o irmão ensine, coloque limite para o seu filho. Seu filho chega aqui na igreja, começa a correr para todo lado. Presta atenção, ei pai, mãe, você que me ouve. Seu filho, coloque limite dentro da igreja. Meu filho sempre teve limite na igreja. Sempre teve. E é tão lindo isso aí quando você coloca limite. Meu filho nunca ficou correndo na igreja, mão para tudo quanto é lado. Não. Ele sentava, a gente sempre estava envolvido com culto, a Lu ministrando louvor, eu pregando, aí algumas irmãs nos ajudavam, claro, né, com o nosso filho. Mas sabe qual era o lugar que ele mais gostava? Por isso quando o diabo quer, presta atenção, quando o diabo quer interferir na vida do meu filho, eu lembro a ele o lugar que meu filho sempre, desde criança, quis estar. Ele sempre sentava no altar, tinha uma cadeira assim. Eu tenho foto lá, ele de terninho, porque ele começou a chorar e pediu uma roupa, né? Pastor que só do tempo, Gil, que a gente só pregava de terno. Tá? Hoje eu estou com a camisa aqui. Ai, não me faz rir, rapaz. Então meu filhinho já pediu dele, eu tenho uma fotinha dele pequenininho de terno e ele se ficava lá. Eu lembro um dia que ele estava sentado assim, né? Eu acho que eu pregava, acho que eu já estava pregando já mais de 1 hora, tadinho. Acho que ele não aguentou e ele foi. E o povo daquela igreja lotada de gente, o povo tudo em silêncio. Eu não sei se ele estava olhando meu filho e ele foi, puf, caiu, foi um barulho, ele acordou assustado no meio do culto. Eu lembro dessa cena dele, né? Ele dormiu sentadinho atrás do púlpito. Mas o filho da gente, ele vai trilhando o nosso caminho como pai. Nosso caminho como pai. Como mãe também. Irmãos, não é só o pai. Aqui eu estou falando para você que tem filha mulher, para você que tem filho homem. Você sabe, né? Você precisa dar exemplo. A mulher, ela também vai copiar você como mãe. O menino vai copiar o pai. O pai é a figura que ele imita, que é o herói dele, né? Ele pode não falar. Deixa eu falar uma coisa para você. E às vezes entristece o seu coração. Meu também. Seu filho pode não falar para você, mas você é o herói do seu filho. Ele pode até não dizer, pai, para você verbalmente, como eu te admiro, mas no coração dele, ele tem você como a pessoa mais especial da vida dele. Saiba disso, pai. Então lembre-se disso. Que você é a pessoa mais especial na vida dos seus filhos. Você, mãe, você é a pessoa mais especial na vida dos seus filhos, na vida da sua filha. Você é o modelo para a vida dela. Então, pense bem naquilo que você faz. Quando a gente vê uma família totalmente desestruturada, e a gente vai observar aqui, isso aconteceu também em outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, quem não conhece a história de José, não é? Quando a gente começa a ler a história de José, irmãos, você tem que guardar o seu coração para você não... Você fica meio que irado com aqueles irmãos de José. Né? Porque se fosse aqui foi era 2 irmãos, Caim e Abel, sim? Mas de José, todos tramaram. Que coisa horrível. Que coisa demoníaca. Não foi um só. Todos irmãos, presta atenção, irmão, aquele tanto de irmão, eles se juntaram. Olha que coisa terrível. E veja o que acontece quando há esse ciúme e inveja, ele vai tomando o coração, ele começa pequeno, não é verdade? Você vai começando a ter inveja do seu irmão, porque você acha que o seu pai dá mais prioridade para aquele irmão que é mais velho, para aquele irmão que é mais novo, e o caçula, né? Eu como sou caçula dos homens, e eu tenho uma irmã que é caçula das mulheres, e nós dois temos essa na nossa mente, por exemplo, os nossos irmãos mais velhos dizendo, você é o caçulinha.
Entende? É o caçulinha da família, ou seja, o pai faz isso porque você é o caçulinha. Ou seja, ele te bajula, ele dá prioridade para você. Os mais velhos. Isso é o quê, irmãos? Isso é inveja. É a inveja se manifestando. E eu digo uma coisa para vocês, a inveja, irmãos, é um pecado esquecido. É. Por que na igreja a gente trata algumas situações com tanta intensidade, como se fosse a pior coisa do mundo na vida de uma pessoa, e outras coisas menos? A gente tolera, a gente convive, a gente... Você já viu alguém sendo disciplinado na igreja por causa de inveja? Vocês já viram? Vocês que estão me assistindo, já viram em alguma igreja alguém tomar uma disciplina por causa de inveja? Eu nunca vi. Tenho 23, 24 anos. Mas em Gálatas capítulo 5, você vai ver que esse pecado também está lá. No mesmo patamar de outros, como o que nós consideramos graves, como adultério, como qualquer outro. Fala mal do irmão, não é? Fofoca. Tem gente que tem esse dom miserável de destruir a vida dos outros, de se meter na vida dos outros sem conhecimento de causa. Você acha, irmãos, que uma pessoa, ela que passou por uma situação difícil na sua vida, ela vai chegar em todo o ambiente e ficar contando o que ela passou? Isso é tristeza para ela, presta atenção. Isso não é motivo de alegria para ninguém quando você passa por um momento difícil na sua vida que te fere, que fere o teu coração. Qual é a tendência? É você guardar, ou então, se você já foi perdoado, então, e você sabe disso, o perdão de Deus, ele acontece no teu coração. Se Deus lança no mar do esquecimento, se Deus te perdoou e você foi tratado por Deus, você também deve esquecer, mas as pessoas, elas fazem questão de lembrar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: Deus perdoa, mas o homem não perdoa. O homem nem perdoa e nem esquece. Terrível isso aí. Então essas indiferenças, ciúmes, inveja, disputas, brigas. Efésios 4:31 diz: longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Isso é especialmente importante dentro do lar. Essas disputas, essas brigas, elas começam desde pequenos, nossos filhos. Né, eles vão crescendo, disputando espaço, quem é o melhor para o pai, quem é o melhor para a mãe. Se você dá um presente para um e o pai fica, meu Deus do céu, se eu der esse presente para esse menino aqui, os outros vão me queimar. Se eu der esse aqui para esse, eu tenho que dar o mesmo para os outros. Né? Você já pensou, irmãos, eu não crucifico os meus pais por isso, mas a maioria de vocês nunca ganharam o presente dos seus pais, não era porque eles não tinham condição de dar, é porque nós éramos muitos. Já pensou meu pai comprando 13 bicicletas naquela época para dar para os filhos? Entende aqui? E hoje, quando o filho nasce, ele mal começa a andar, ele já tem uma bicicleta esperando ele. Mas naquela época, não. Quais eram os nossos brinquedos? Eles que estão nos ouvindo, os adolescentes jovens, nem conhecem isso aí. Os nossos brinquedos da época, o meu carrinho da época, era pegar uma lata de óleo. Não era? Sim ou não? Quem fez isso aqui? Levanta a mão. Oh! Não estou sozinho. Eita, a gente cortava aquela lata de óleo, furava ela, colocava um pauzinho, pegava a havaiana que a gente já estava usando só o calcanhar, porque ela também já estava amarrada de arame, não é verdade? Aí pegava aquele resto de sandália havaiana, aí fazia as rodas do carro, vinha, colocava uma cordinha e a gente brincava e era feliz. Hoje os filhos nascem, eles não têm mais brinquedo, irmãos, os brinquedos deles são virtuais. É um tablet, é a conexão com a internet. Os filhos não têm mais contato com a natureza.
Meu prazer quando criança era ir para o meio do mato e ali eu brincava de fazenda. Eu dizia, eu sou o fazendeiro e o carrinho do meu pai, e o gado. E o gado a gente fazia de quê? De barrinho. Fazia uma vaquinha de barrinho, colocava os pezinhos nela, o gado, o bezerro e tal. Vocês estão sonhando aqui, né? Vocês estão fazendo vocês viajarem. Que coisa boa, né, irmãos? Que coisa boa é a gente relembrar essas coisas maravilhosas que nós vivemos, que nós nunca mais vamos ver. Mas nós tivemos a melhor infância. Sem bajulação. Sem bajulação, quer dizer. Nossos pais não eram de bajular a gente. A gente tinha que cuidar das tarefas da casa. Trabalhar. Hoje o filho, não, se você mandar ele lavar o copo que come, ele não lava. Ele não lava o prato que come. Ele responde à mãe, responde o pai sem educação. A maioria deles. Não dá para levar uma visita em casa se antes não olhar o quarto do seu filho. Sim ou não? Sim, você que está pela internet vai dizer sim, fala sim, porque é verdade. O quarto dele, a meia, do jeito que ele chega, ele aqui, a meia aqui, a outra meia aqui, o sapato. Ei, irmão, ei, filho, mude, meu querido, pelo amor de Deus. Olha, um professor, pastor Cícero Manuel Bezerra, um dia, se o Gil permitir, eu gostaria de um dia, é um mestre, uma pessoa fantástica, um líder que eu aprendi muito com ele, até hoje está aqui na rede social. Ele é professor da Uninta em Curitiba, ele toma conta de um polo, ele tem uma formação linda na área de liderança. Eu aprendi muito com ele. Uma das coisas que ele dizia no seminário, que eu guardei no meu coração, ele dizia que do jeito que você é aqui no seminário, você vai ser no ministério. E assim é. Eu olho hoje para a vida das pessoas no seminário, meus colegas de seminário. E eu vejo eles, aqueles que valorizaram o seminário, estão todos pastoreando, as igrejas crescendo, tem ministérios grandes aqui, Gil, no Paraná. Eu tenho colegas formados comigo que são pastores de igrejas grandes, grandiosas, Cascavel, cidades grandes aqui, Santa Catarina, pessoas que pastoreiam hoje, construíram família, ministério, mas todos eles tinham uma responsabilidade na minha época do seminário. Pastor Cícero dizia, do jeito que você é aqui, você será no ministério. Se você não quer cumprir com essas tarefas daqui do seminário, porque, irmãos, também não era tarefinha não, tá? Até no seminário era diferente, porque eu estudei num seminário que a gente trabalhava, teve uma turma que trabalhou 4 horas, eu peguei 2 horas todos os dias, mas não era, eu estou falando de trabalho de enxada, capinar o pomar, colher as frutas, todos os dias a gente trabalhava. E se você chegasse atrasado 1 minuto, você ganhava uma ficha de disciplina. E a ficha era 2 horas de trabalho. Esse foi o seminário que formou o meu caráter. Entende? Então, hoje, o que acontece? Hoje eu vou terminar. Vamos lá. Último aqui. O que acontece? Nós estamos também diante de uma liderança que está se formando de forma virtual. E aí, irmão, não tem vivência, né? E o que vai formar? Uma igreja frágil também, né? Uma igreja sem estrutura, tanto teológica, mas principalmente moralmente, caráter, né? Que é o maior problema desta geração. Mas em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam alcançados e que fiquemos com a introdução desta palavra. Que assim como Ananias orou sobre a vida de Saulo e ele disse, seja cheio do Espírito Santo, e seus olhos foram abertos. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Eu quero dizer para você que seus olhos sejam abertos e seja cheio do Espírito Santo. Senão, irmãos, os nossos estudos sistemáticos, as nossas células, todo o trabalho, todo o esforço nosso em consolidar uma liderança aqui nesta igreja, uma futura geração que está nascendo aqui nesta igreja. Você vê as crianças aqui em cima, pode vir, Gil. As crianças aqui em cima, juniores, eles estão aqui, como é lindo, a gente faz questão de fotografar para mostrar que a igreja está levantando uma nova geração. Essa geração, eu quero dizer, essa vai ser a geração que vai fazer diferença aqui na Casa da Rocha. Porque essa geração vai ser fruto nosso, do trabalho que a gente está desenvolvendo,
de vocês entenderem que agora, como pais, como igreja, vocês precisam fazer isso. Deixar que o Espírito Santo encha vocês. Irmãos, e há uma maneira também. Por exemplo, nós temos aqui, eu posso dizer, porque eu estou acompanhando esse processo de célula. E como nos últimos meses, isso tem criado uma comunhão na nossa igreja tremenda, que são as nossas células. Quem está envolvido em célula sabe do que eu estou dizendo. Nós estamos mais próximos. Então corra, abra sua casa, faça algo. Diz: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que a minha casa seja um lugar de bênção. Não é? Tem até um cântico que fala sobre isso: a minha casa será casa de bênção. Não é? A minha casa é casa de bênção. A minha casa é casa de bênção. Feche os seus olhos. Também eu gostaria que você, nesse momento, eu sei que você já chegou aqui, você também sabia que era a ceia do Senhor. E essa preparação, irmãos, ela deve ser, você tem que estar sempre preparado. Essa é a verdade. Mas nós vivemos num mundo que conspira contra a nossa alma. E nossa alma é igual curva de rio. Vai encostando aí algumas coisas que a gente desagrada ao Senhor. Eu quero dizer para você, 1 Coríntios capítulo 11. Quando Paulo ele ensina sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer assim, olha: examine-se cada um a si mesmo. Examine-se, primeira palavra, examine-se. Essa palavra, ela tem um sentido de olhar para dentro, como um raio-x. Passar um raio-x na sua alma, no seu coração, na sua mente. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo fazer isso. E se há alguma coisa na sua alma, no seu coração, e por muito tempo, irmão, eu vi as pessoas fazendo isso e deixando de participar da ceia do Senhor. Não. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus diz assim: examine-se cada um a si mesmo. E aí, aqui olha, e então, ou seja, não deixe de participar. E então, coma do pão e beba do cálice. Está entendendo? Não é para você se isentar, porque eu tive um probleminha com fulano, tal. Vai lá e resolva. Eu tenho falta, pastor, eu ainda não perdoei esse crânio, por isso eu não participo da ceia do Senhor, porque eu preciso perdoar. Irmãos, você precisa tomar uma atitude de ir até a pessoa e resolver. Não fica esperando se sentir, não. Oh Deus, Espírito Santo, aleluia. Enquanto o Gil vai cantar uma canção, eu gostaria que você orasse, gastasse um tempo em oração, pelo que você ouviu hoje, e também examinando o seu coração, para participar da mesa do Senhor nesta manhã. Aleluia! Essa mesa gloriosa, aleluia! Ao qual Cristo nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o seu reino. Que seria de mim? Aleluia! Que seria de mim se não tivesse me alcançado? Espírito Santo, onde estaria eu se não tivesse me perdoado?